Eles verão o justo juiz. Os maus juízes que julgaram Jesus e o colocaram na cruz, verão. Uma das coisas mais maravilhosas que tem no Brasil é que nos nossos tribunais de justiça, desde o tribunal mais humilde até a Suprema Corte do país, tem na parede um crucifixo. O que é que aquele crucifixo lembra aos nossos juízes? Que juízes condenaram aquele inocente. E não ficará sem vingança. Não ficará sem vingança. O juiz que condena os inocentes e não se convertem, receberão a vingança. Então se verá. Eles verão o juiz, o justo juiz. Vamos para mais uma homilia do Padre Paulo Ricardo, e essa homilia é sobre a vinda do justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. Assista ao vídeo até o final, que essa homilia sobre a vinda de Jesus é uma maravilhosa catequese do nosso querido Padre Paulo. Peço para você não se esquecer de se inscrever no canal, de comentar, de dar um like e de compartilhar com seus parentes e amigos. Fazendo isso, você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Muito obrigada e Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. E então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, e os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. E então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande fé, nós ouvimos os evangelhos desta última semana do ano litúrgico, antes de começar o advento que virá, né, no próximo domingo. E o que quer dizer nós ouvirmos esses evangelhos apocalípticos, esses evangelhos do fim dos tempos, do fim do mundo? São evangelhos que falam do fim da história da humanidade, mas que também falam para nós hoje. Por quê? Porque Deus tem uma só forma de agir. Foi assim na vida de Jesus, foi assim durante cada geração da história da igreja, é assim com a minha vida pessoal e a sua também, e é assim também no fim dos tempos com a história geral da humanidade. Como é que isto acontece? Vamos lá. Nós ouvimos o Apocalipse, primeira leitura, a queda de Babilônia, nós vimos o Evangelho. Só que, na ordem cronológica, para a gente entender o itinerário, as duas coisas estão invertidas. Vamos contar parte por parte do capítulo, né, do fim dos tempos, para depois a gente aplicar isso na nossa vida hoje. Primeiro, a primeira coisa que acontece é um castigo purificador
da igreja. Sim, Jesus nos diz isso. A ira contra este povo, Jerusalém. Jerusalém. Jesus se aproximou de Jerusalém e chorou sobre a cidade santa. Aqui Jesus está prevendo que Jerusalém será cercada, que Jerusalém será destruída, pisada pelos pagãos, até que se complete o tempo dos pagãos. O que é isso? Que a igreja de Cristo, ou seja, Jerusalém, o povo de Deus, por causa de sua infidelidade, Deus irá permitir que por um tempo os infiéis se vinguem da igreja e de alguma forma prejudiquem a igreja, persigam a igreja. Jesus, em todos os seus discursos apocalípticos, fala disso, né? Sereis levados aos tribunais, etc, etc. Sereis mortos. E por que Jesus, que é Deus e amor, permite isso? Porque é muita bondade. Bondade de Deus para conosco. Gente, os castigos de Deus são castigos bondosos. Nós, igreja de Deus, precisamos compreender isso. Precisamos compreender isso. As perseguições, as guerras, os terremotos, as coisas, ou seja, a aflição, a tribulação que vem porque Deus é muito bom. E por que Ele é bom? Padre, o senhor é louco? O Padre Paulo é louco, ele acha que está com miolo mole. Não estou com miolo mole. Gente, diante de Deus que vem como juiz, não é bom que Ele, na sua misericórdia, dê um tempo para a gente pensar e se converter? A grande tribulação é isso. A grande tribulação é para que as pessoas que têm fé, mas que estão com a fé fraca, vejam Jesus na fé. O que é ver Jesus na fé? Deus nos fala através de duas grandes coisas. Os dois grandes instrumentos que Deus usa para nos converter é o Espírito Santo e a desgraça. São as duas coisas mais eficazes que tem. As duas coisas mais eficazes para a conversão das pessoas é o Espírito Santo e a desgraça. O Espírito Santo que ilumina nosso coração. Mas se não vai pelo amor, vai pela dor. Então tem gente, o Espírito Santo chama, o Espírito Santo apela, o Espírito Santo diz, Jesus está aqui, convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. O pessoal não converte. E então, na bondade, antes que venha o fim, porque quando vier o fim, é fim mesmo, é juízo final, é inferno para sempre, antes que venha o inferno para sempre, Deus vai e inferniza um pouquinho a nossa vida. Ele não faz isso por Ele, porque Ele Ele não precisa fazer isso diretamente. Ele somente solta as rédeas e deixa os pagãos fazerem arruaça. Fazerem arruaça. É como, por exemplo, sei lá, imaginemos a igreja que está sendo perseguida na Nicarágua. Bom, eu não sei direito a história da igreja da Nicarágua, né? Alguma coisa eu sei, mas não sei com detalhes. Mas será que a igreja da Nicarágua, né, onde padres até participaram do governo comunista, será que a igreja da Nicarágua não aprontou? E será que não é Deus agora, aspas, bondosamente, dizendo para a igreja de Nicarágua, olha aqui, ó, quem semeia vento, colhe tempestade, toma. Pronto. Um castigo bondoso. Certamente, deve ter muita gente da igreja da Nicarágua coçando a cabeça e dizendo assim, que nós fomos fazer?
Que cobra que nós fomos alimentar! Oh meu Deus, nós achávamos que vinha a justiça para os pobres, agora está vendo o porrete na nossa cabeça. Não é? Isso é bondade de Deus. Deus, bondosamente, nos castiga. Quando a gente não quer ouvir o Espírito Santo, Ele manda a tribulação. E uma vez que vem a tribulação para a igreja, e a igreja se purifica, e através do Espírito Santo e da tribulação a gente vê pela fé, Jesus vê a bondade de Deus. As pessoas com a doença, com a tribulação, etc., elas se convertem, veem Jesus pela fé, pela fé, pela fé. Então haverá o abalo cósmico final. E os homens que não têm fé irão desmaiar por ver aquilo que vai acontecer com o mundo. E então cairá a grande prostituta. Primeira leitura. E o anjo passará no céu dizendo: caiu a grande prostituta que seduzia as nações. Caiu. Gente, o poder maligno institucionalizado cairá. Mas olha, se ninguém está entendendo os capítulos, primeiro a igreja é perseguida por bondade de Deus para que nós nos convertamos. Deus permite que se instale a Babilônia, a prostituta. Deus permite que ela se sente no trono e dá a ela poder para bondosamente castigar o seu povo, pisar sobre Jerusalém. Quando Jerusalém se converte por fé, acontece o abalo cósmico, cai a prostituta, e aí, então, eles verão quem até então eles não viam. Nós víamos pela fé, pelo Espírito Santo e pelos bondosos castigos de Deus, nós vimos Jesus e cremos nele. Mas quando vier o justo juiz, não será mais o tempo da fé, não será mais o tempo da misericórdia, não será mais o tempo da paciência. Os que tiveram fé, no meio dos castigos e das inspirações bondosas do Espírito Santo, os que tiveram fé irão erguer suas cabeças e dizer: é Ele. Mas os povos maus irão desmaiar, porque então eles verão. Não vai mais no fim não vai precisar mais ter fé. Então eles verão. Eles verão o justo juiz. Os maus juízes que julgaram Jesus e o colocaram na cruz verão. Uma das coisas mais maravilhosas que tem no Brasil é que nos nossos tribunais de justiça, desde o tribunal mais humilde até a Suprema Corte do país, tem na parede um crucifixo. O que é que aquele crucifixo lembra aos nossos juízes? Que juízes condenaram aquele inocente. E não ficará sem vingança. Não ficará sem vingança. O juiz que condena os inocentes e não se convertem, receberão a vingança. Então se verá, eles verão o juiz, o justo juiz. Então eles verão o que nós hoje vemos no Espírito Santo e no padecimento pela fé. Eles verão face a face, não Deus face a face, mas verão o homem Jesus. É por isso que é necessário que nós creiamos na parousia, ou seja, na segunda vinda de Cristo. Cristo homem. Homem. Por quê? Porque os maus nunca verão a Trindade face a face.
Os maus nunca verão o Pai, o Filho e o Espírito Santo face a face, porque isso seria o céu se eles vissem. Não, eles verão vindo com poder e grande glória, não é? Poder e grande glória, o Filho do Homem. Grande glória quer dizer com grande esplendor. Aquela luz que até os cegos enxergarão. Então será instaurado o reino bondoso de Deus, onde todos os pecadores que se arrependeram serão salvos, e todos os que recusaram a misericórdia serão condenados por toda a eternidade. Esse é o itinerário. Por enquanto, aguenta firme, aguenta no lombo, porque o que vem primeiro, sempre, e já está vindo há 2000 anos, é a tribulação da igreja, onde Deus, por pura bondade, nos faz ver Jesus pela fé, usando dois instrumentos. Como que a gente vê Jesus pela fé? São dois instrumentos: o Espírito Santo e o castigo, a tribulação, a desgraça, a miséria. Quantas pessoas se converteram com o câncer, com a perseguição, com a falência, com a guerra, com a peste, com a fome? Quantas pessoas se convertem? É uma grande ocasião. A tribulação, a aflição. Por quê? Porque Deus primeiro tenta nos chamar pelo amor. Vem, filho, vem, filha, fica comigo. Mas quando o filho pródigo não vem pelo amor, acontece a fome dele desejar a comida do porco, ver que ele está escravo de um mau patrão. Então ele diz: vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai. Pessoal que diz aí: Deus não castiga. É verdade, de certa forma. Deus não castiga diretamente. Ele não precisa. Ele tem seus ministros que castigam, no sentido de instrumentos, né? O diabo, a Babilônia, os maus, né? Os pagãos, até que se cumpra o tempo dos pagãos. Pronto. Quando se cumprir o tempo dos pagãos, aí vem. Então, meus queridos, o pessoal fica agitado, preocupado, desesperado com aquilo que é um projeto tão bondoso de Deus. O Evangelho de hoje nos diz: erguei vossas cabeças, erguei vossas cabeças, a vossa libertação está próxima. O Padre Paulo Ricardo é um verdadeiro homem de Deus mesmo. Que homilia! Os poderosos desse mundo, que já sobre o maligno, irão saber quem é o justo juiz, nosso Deus Todo-Poderoso. Esses irão pagar por toda a maldade que fizeram aos inocentes, principalmente aos inocentes que não podem se defender. Para um bom entendedor sabe o que eu quis falar. Infelizmente estamos vivendo em um tempo onde não podemos pronunciar algumas palavras, porque se pronunciarmos seremos punidos. Mas o que é errado está liberado. Temos que aguentar firmes, porque só os que perseverarem até o fim serão salvos. É isso que está escrito no Evangelho.